pessoal, muito boa tarde. Eu sei que o povo já está em ritmo aí de pré-carnaval, mas muito obrigado pela sua presença, por estar aqui acompanhando mais uma edição do DevOps Experience. Eu trago aqui um assunto que eu curto bastante, sou da área de segurança e, claro, sincronizando aqui com o tema do DevOps, né? Então, Zero Trust em ambientes cloud e DevOps, do conceito à implementação. Eu até estava olhando ontem uma reportagem, que eu até vou colocar o link aqui para vocês no nosso chat, para vocês darem uma olhadinha depois, sobre carreiras em cibersegurança. A importância de você entender, e principalmente você que está buscando se colocar profissionalmente na área de tecnologia, talvez você venha de outra carreira, né, e está procurando aí uma carreira que seja relativamente promissora. Não que na TI a gente tenha alguma carreira que não seja tão bacana, mas a gente tem que pensar naquelas que estão aí com maiores oportunidades. Eu até resgatei aqui também um link de uma ex-colega minha, que é a Cíntia Zanoni, que trabalha lá na Microsoft, que ela colocou lá no LinkedIn falando sobre as carreiras mais promissoras de tecnologia em 2025. É claro que inteligência artificial está no topo da lista, né? Porque a cada 10 assuntos que falamos, 11 é inteligência artificial, mas em terceiro lugar está aí segurança da informação. Então, é um ponto interessante para você sempre ficar de olho pela questão das oportunidades de trabalho. E sim, dependendo do lugar que você for trabalhar, a função que você tiver, é uma das que paga aí relativamente muito bem. Então, já deixei aí a minha primeira dica para você no contexto de carreira. E caso você não me conheça, eu sou Valéria Baptista, eu sou gaúcha de Porto Alegre, trabalho aí na área de TI desde 2008. Mas como eu sempre gosto de falar, a minha idade não é o tema da nossa conversa. Digamos que eu me identifiquei com todas as músicas que estavam passando aqui e até senti falta de algumas outras mais antigas. Então você já tira por aí mesmo. Eu sou formada em Ciências da Computação, tenho pós em Cloud Computing, docência para o ensino superior. Estou fazendo uma outra pós também atualmente. Eu tenho, acho que 15. Eu não coloquei todas as badges aqui, mas eu acho que são 15 certificações em Cloud Computing, eu já me perdi nas contas. Participei aí também da escrita de alguns livros, inclusive um sai mês que vem, que é o TI de Salto, volume 4, edição aí, capa dura, literalmente, muito bacana. Sou uma pessoa que gosta muito de participar de eventos, o network eu acho que é uma coisa muito importante, independente da sua senioridade profissional. Então não é aquela coisa de, quando eu tiver um cargo bacana, numa empresa legal, não preciso conversar com ninguém. Negativo. Dentro da tecnologia, quanto mais você conversa com outros profissionais, troca experiências, mais você vai entender aonde você pode direcionar a sua carreira e, obviamente, podem surgir aí oportunidades que você nem estava esperando. Eu tenho uma comunidade também, o canal da Cláudia, a gente está presente no YouTube, no Telegram, no próprio LinkedIn. Se o Orkut voltar, a gente vai para lá também. E é uma forma de trocar experiências, trocar indicações, trocar também anúncios de vaga, cursos e por aí vai. Todo o papo tech é super válido. Então, convido você a conhecer. Mais para frente eu coloco ali o meu LinkedIn também no chat. Bom, mas vamos lá, né? Temos uma agenda aí a cumprir e vamos seguir ela à risca. Quando a gente fala de DevOps e segurança, nós temos aí um assunto bem extenso, digamos assim, para falar. Então, a gente vai fazer uma introdução dentro do DevOps, vamos falar sobre o que é um DevOps seguro, quais são os prós e contras de trabalhar com aplicação aí de código aberto, que hoje é uma coisa que a maioria das empresas usam, mas o time de segurança está sempre de olho, né? E se está tudo certo. E claro, lá no final a gente vai ter um Kahoot bem bacana que a Aline vai estar trazendo aqui para nós. Então, vem comigo. Bom, quando a gente fala sobre DevOps, eu acho que 100% de vocês que já estudaram sobre o assunto já viram esse símbolo aqui do infinito. Eu sou do tempo, né, que a gente não tinha necessariamente coisas de DevOps. Eu acho que essa palavra já existia, mas não estava no meu dicionário ainda. Né? Eu sou do tempo que a gente pegava, se precisava atualizar uma aplicação, você pegava, parava o serviço lá no servidor correspondente, vinha com um pacote novo, excluía o antigo, trocava a permissão, subia um por um, cuidava os logs, fazia o teste e com muita sorte dava tudo certo. Do contrário, a gente tinha que ligar para o time que tinha feito lá a release, ó, não deu certo, o que que eu faço? Tento de novo, desfaço, como é que vai ser e boa sorte para todos nós. Com as técnicas de DevOps, hoje, isso é uma coisa que ficou no passado em termos.
Por que que eu digo em termos? Porque cada vez que a gente vai assim a um evento, conversa com alguém, e o Paulo até comentou, né? Gourmetizaram o tema. Exatamente. Se gourmetiza de tudo hoje em dia, e por que não os nossos processos não vai entrar no cenário? Mas eu acho que é bacana quando a gente consegue ver isso funcionando na prática, né? E tomar isso como uma experiência de agilidade, por que não dizer também? Porque esse processo que eu estava comentando com vocês, realmente eu executava em uma empresa, que eu trabalhei por muitos anos, por sinal, e eu me lembro que foi contratado um colega que ele veio de uma outra empresa, de outro segmento, que tecnicamente já estava mais avançado na questão de processos, e a missão dele era entender tudo que nós fazíamos de uma forma extremamente manual e inserir cenários aí de DevOps. Ah, tá todo mundo colocando o LinkedIn, vou colocar o meu também aqui, ó. Já vou. Não é o TDAH, tá? Eu não vou perder o rumo da conversa. E daí eu me lembro que ele pegou, o que que você faz quando vai fazer a atualização desse sistema, etc e tal. Eu falei assim, não, tem que parar aqui, a gente tem 3 servidores, eu paro o serviço em todos os 3, aí eu pego, copio essa pasta para cá, renomeio isso, subo permissão, etc e tal, vou testando, blá blá, sachê. Aí ele assim, não, bacana, você sempre coloca nesse mesmo repositório, etc e tal. Eu, mais ou menos por aí. E daí passou alguns dias, e ele veio para mim assim: Val, tem uma super novidade para você. Agora você pode pegar, ao invés de fazer todo aquele processo da atualização, que às vezes levava 30, 45 minutos, dependendo de quantas alterações eu tinha que fazer, você só arrasta essa pasta aqui para esse diretório, aí você vem aqui nesse site. E dá só um clique aqui, ele vai fazer todo o processo para você. Leva coisa de alguns segundos. E daí, claro, né? Eu era uma pessoa muito mais jovem, né? Pouco experiente. Eu peguei, olhei para ele assim: então se agora é só copiar essa pasta para lá e clicar nesse botão, até a senhorinha que passa pano na mesa que vou fazer e vocês vão acabar me demitindo. Aí ele ficou me olhando assim, né? Mais ou menos. E daí eu não sei se foi coincidência ou não, e 3 semanas depois eu fui demitida. Mas enfim, né? Essa não é a parte aí que nós vamos adotar, e sim a questão da agilidade. E uma coisa que eu tomei como meta depois dessa situação que não foi nada divertida para mim, obviamente, né? É entender que todo modelo de automação, tudo aquilo que pode agilizar no nosso dia a dia de trabalho, ele não essa estratégia, essa técnica, essa aplicação, ela não é uma coisa que vai concorrer comigo necessariamente, desde que eu tome a atitude correta. Então, quando a gente fala do processo de DevOps, de ter, né, todo um cenário de integração, onde os times vão fazer ali o planejamento, vão ter uma visão do que está sendo feita, a gente pode fazer as implementações muito mais rápido e, literalmente, nós temos uma rastreabilidade daquilo que é feito. Isso ajuda e muito a gente criar uma linha do tempo das nossas aplicações. Uma coisa que há um tempo atrás ficava muito na mente da pessoa que desenvolveu. Então, vai dizer que, para quem já é mais antigo aí na tecnologia, muitas das vezes alguém evitava fazer alterações em uma aplicação monolito, que a gente chama, né? Porque a fulano que desenvolveu. E fulano é uma pessoa difícil, é uma pessoa complicada. Se fulano não quiser te ajudar, ninguém sabe como mexer nisso aí. Então é melhor deixar assim. Ou às vezes o fulano já nem trabalhava mais na empresa. E era aquele tipo de coisa, assim, ó, nem encosta aí, porque se a gente precisar de ajuda, a gente não tem. E quando nós olhamos para um cenário de DevOps, a gente sai de um modelo totalmente ruim, né, digamos assim, e vamos para um modelo onde a gente consegue agregar valor dentro, né, da nossa empresa ou para o nosso cliente, se é o caso. E eu vou dizer para vocês que hoje, né, em 2025, se você for ver, não são todas as empresas que usam estratégias de DevOps. E as que usam, às vezes o pessoal ainda assim passa por algumas dificuldades, né? Vocês podem comentar aqui no chat se isso já aconteceu com vocês em um dado momento. Então, esse conhecimento, ele acaba se tornando muito amplo. Até porque quando a gente fala de DevOps, a gente não está falando da aplicação A, B ou C. DevOps não é uma aplicação, DevOps é uma estratégia, certo? Então, eu estou fazendo uma integração contínua que eu quero que seja, obviamente, né, bem sucedida dentro de todo esse cenário. E eu vou usar, por exemplo, a minha empresa que vai adotar, sei lá, Azure DevOps, a gente vai usar a GitHub ou vamos usar a GitLab.
Ah, vamos usar no SonarQube para fazer o teste ali de segurança antes de fazer a implantação e depois que subir para a nuvem, a gente está usando nuvem? Não preciso usar nuvem se eu não quiser. Eu posso fazer também o modelo de DevOps com premise. Então, nós temos muitas opções de ferramentas. Se você for puxar aí no tio Google da vida, ferramentas de DevOps, você vai ver mapas gigantescos. E as empresas, elas colocam, eu quero que saiba disso, saiba daquilo outro. E às vezes, quando a pessoa ela vai trabalhar com DevOps, ela entra nesse cenário e fala assim, opa, será que eu vou dar certo fazendo isso? Porque tem que saber tanta coisa, mas é que existem muitas aplicações que fazem coisas semelhantes. E o Matheus colocou aqui, um dos maiores desafios do DevOps é mudar a mentalidade das pessoas do time em não aplicar tecnologia. Muito bom comentário, Matheus. E muitas das vezes eu vejo, não sei se vocês também passaram por situações do tipo, é que as pessoas elas têm uma certa dificuldade de ser aberta à mudança. Todo tipo de mudança é uma dureza você implementar na empresa. Então, sempre vai ter aquela pessoa que vai dizer: a gente sempre fez assim e sempre funcionou. Aí, por que que você quer que a gente mude e faça de outra forma? Bom, você vai fazer de outra forma porque vai ser mais rápido, o processo vai ser menos moroso. Obviamente, você vai levar um tempo implementando aquilo, mas depois, quando já estiver funcionando, vai ser muito melhor para todos. Então, essa forma de vender o seu peixe também é importante. Porque quando nós queremos fazer uma nova implementação, nem sempre todo mundo vai sorrir para você e dizer, que bom, adorei sua ideia. E muitas das vezes a gente não tem assim uma aprovação imediata de ninguém. E isso é o grande problema. Eu acho que é um dos grandes desafios para as empresas na adoção do DevOps é dar esse primeiro passo. E posteriormente todo mundo chegar nesse modelo aqui bonitinho, né, de entrega contínua, aonde nós temos a visibilidade de quem está fazendo o quê, quem são as pessoas que estão com determinada tarefa, qual o status dessa tarefa. Ninguém gosta de ficar documentando coisas, então isso é um grande problema também, que às vezes a gente tem aquele Kanban gigante com horrores de coisa, mas se você for pegar um por um, metade daquilo já foi feito. Então, garantir que as coisas estão documentadas, que os processos estão sendo realizados, é o nosso primeiro BO. Aí depois, quando nós já temos isso lá todo documentado, temos uma visão de controle de qual a versão nós estamos utilizando, conseguimos mapear isso, achamos que estamos chegando aí no momento ideal da nossa vida, onde tudo dá certo, tudo funciona. Só que não. Aí vem um time falar, né? Olha, estamos levando agora tudo para a nuvem. Não estamos mais olhando para o cenário do on-premise. Beleza. Então agora, né, até eu botei as nuvens aqui meio que sorrindo, né? Mas nem sempre a gente sorri junto, mas faz parte. Então a gente começa a ir para uma nova fase do jogo. Ao invés de eu trabalhar apenas otimizando processos que já estão no on-premise, agora eu adiciono não necessariamente um nível de dificuldade, mas mais um passo dentro daquilo que eu já tinha. Ou seja, o meu ambiente agora está em uma ou mais nuvens. Não sei de vocês aqui, mas podem comentar aqui no chat, quantas clouds a empresa que você trabalha hoje utiliza. Utiliza só uma? Utiliza modelo de multi-cloud? Usa, sei lá, AWS, GCP, Oracle, IBM Cloud, Azure e por aí vai. Eu lembro que eu conversei outro dia com um amigo que ele trabalha numa empresa telefônica. Ele falou: Val, aqui a gente usa 5 clouds. E eu só olhei para ele assim e pensei: boa sorte para você, porque usar 5. E como é que funciona para você conseguir garantir que tá tudo no ar? Ele assim: é um grande trabalho. O Eduardo colocou aqui GCP, AWS On-Premise, e o Edson colocou o Azure. Apenas o Azure no momento. Trabalha como DevOps Engineer da AWS. Cibele, Gap do. Agora eu perdi aqui na conversa. Sumiu. Acho que ela apagou. Eu comentei pela essa quantidade de provedores de nuvem, porque há um tempo atrás, quando a gente começou a trabalhar, principalmente na época da pandemia, as empresas elas tinham um certo receio de utilizar mais de um provider de nuvem. E daí o que que acontecia? A gente vai colocar só nesse, como se a gente não pudesse trabalhar com mais de um. É uma realidade multi-cloud ter 2 ou 3 provedores é o mais comum. E por que isso? Porque as empresas começaram a perceber o quê? Que os serviços são similares, às vezes praticamente igual, só troca o nome ali, a placa do negócio.
E no final das contas, muito do que vai determinar quem nós vamos utilizar é o tão querido custo. Só que daí isso exige do profissional que você saiba mais de uma nuvem. Dificilmente nós vamos ter aí, essa equipe só atende Azure, essa só atende GCP, essa só atende AWS. Não, a gente vai ter que juntar aqui o time do Jiraya e todo mundo vai precisar saber de tudo. E boa sorte para você, pedala Robinho, bem nessas. E daí você percebe que cada vez mais nós vamos agregando fatores que dificultam aí a nossa vida e por isso esse cenário do pensamento do crescimento contínuo. Então, todo profissional que trabalha com tecnologia, não apenas hoje, mas que quer evoluir nessa área, não que sejamos pokémons, mas se você quiser evoluir profissionalmente na sua carreira, entenda que aquilo que você sabe hoje, talvez amanhã não vai ser o suficiente. Então, eu não posso me acomodar, eu preciso estar sempre estudando. A Lucélia até comentou ali, o Finopes, e excelente comentário, Lucélia, porque hoje o Finopes, eu acho que se a gente for pensar uns 5 anos atrás, pouquíssimo se falava sobre isso, né? Era lá uma que outra empresa. E hoje em dia nós temos aí buscas por profissionais de Finopes para atuar dentro das empresas e conseguir trabalhar juntamente com os times técnicos, ajudando a entender qual a melhor estratégia, fazendo comparativos, utilizando ferramentas de mercado para determinar. Bom, o projeto que vai sair, o que que ele precisa? Ele precisa de uma máquina assim, ele precisa de um serviço PaaS, ele precisa de um encaminhador de chamadas, ele precisa de banco, etc. Junta tudo isso num pacote, vou listar e ele vai fazer um comparativo para mim, qual cloud isso vai fazer mais sentido. Aí a gente vai lá e vamos criar nessa, olhando para o custo. Se custo for o meu fator determinante, aí o Finopsis vai ser o nosso melhor amigo. O Eduardo até comentou, né? A observabilidade, Grafana todos rodando no Kubernetes. Observabilidade é outro ponto interessante, porque lá atrás, né? Hoje em dia acho que já não é tanto, mas lá atrás, quando começou-se a utilizar o cenário de cloud, o que que o pessoal dizia? Tá na nuvem, tá seguro, tá na nuvem, tá disponível. E não é bem assim que a banda toca. Então, eu preciso ter essa visão de o que eu preciso monitorar, aonde eu vou criar, qual é a melhor estratégia, para que, claro, não apenas o cenário ali da entrega contínua, mas toda a arquitetura que está correlacionada seja eficiente. O Reginaldo comentou aqui, estudando as certificações, mas eu tenho uma dúvida. Habilidades um profissional deve ter para entender DevOps. Vamos lá. Uma pessoa que trabalha com DevOps. No meu tempo, nós tínhamos os dois times, os desenvolvedores e o time da infraestrutura. Geralmente a gente brincava, não quero ser desenvolvedor, vou para infra. Olha eu aqui. Só que com o passar do tempo, o que que acontece? Nós passamos para um cenário onde só a infra não é o suficiente, só ser dev não é o suficiente. Então a gente começou a mesclar essas atividades. Então, o cara que trabalha com desenvolvimento, agora ele vai precisar entender um pouco de infraestrutura para saber como ele vai arquitetar as coisas que ele está criando. E a pessoa que sabe mais de infraestrutura vai precisar codar essa infraestrutura. Então você percebe que nós pegamos o conhecimento de ambos e a gente vai fazer um complemento com aquele hard skill que você ainda não tinha. Então eu acho que todo profissional ele pode ir para uma área de DevOps, mas ele precisa entender que eu vou precisar entender um pouco mais sobre desenvolvimento, eu vou precisar saber para onde eu vou mandar esse desenvolvimento, que tipo de ferramentas a gente vai usar, eu vou usar um GitLab, um GitHub, como que eu vou criar as coisas? Eu vou usar um Python? Qual é a linguagem de programação que eu vou utilizar? A partir desse momento, o que exatamente nós estamos criando? De falar sobre o modelo de DevOps, eu posso não necessariamente trabalhar com toda a entrega, mas a empresa que eu trabalho pode trabalhar com times divididos. Cada um faz a sua parte e o próximo vai fazendo esse encaminhamento. Ou eu tenho uma grande aplicação e cada um vai fazer um slot dessa aplicação para fazer funcionar. Então, é bem interessante entender sobre as ferramentas de automação. E quando você consegue conciliar essa automação, o cenário de nuvem, não pensa que tudo terminou. Aí nós chegamos no ponto que eu quero falar para vocês sobre a segurança. A segurança não é responsabilidade do time de segurança, porque eu imagino que é onde você trabalha tem um timezinho lá que, ou um time grande, ou um time pequeno, depende da empresa,
que é aquele que dá os pitacos, né? Ah, você não está fazendo da forma certa. Ah, você deveria fazer tal coisa. No meu tempo, o time de segurança era o que dizia que a gente tinha que bloquear os pendrives no PC. Então, digamos que eu sou um pouco mais antiga, mas a segurança hoje, quando a gente fala sobre o desenvolvimento em DevOps e as estratégias de cloud, ela olha para um contexto muito mais amplo. Porque a gente tem que pensar o seguinte: quando nós estávamos olhando somente para o ambiente on-premise, geralmente tinha aquele contexto. Todo dia você levanta, vai para o trabalho, trabalha das 8 às 6, com sorte, deixa o seu computador lá, volta para casa, no outro dia a mesma coisa, e assim vai. Hoje, a gente tem a possibilidade de trabalhar de onde nós estivermos. Então, você às vezes nem usa o notebook da empresa, às vezes a empresa paga você para você usar um notebook particular. Tem isso também. Então, eu tenho pessoas trabalhando de todo lugar do Brasil e às vezes de fora do Brasil. Aí eu tenho que parar para pensar o seguinte: se essa pessoa, de onde ela está, ela tem acesso na minha empresa a partir da casa dela. Ela consegue fazer N coisas. Ela usa os aplicativos da empresa a partir do computador dela ou a partir do computador da empresa. Se esse computador for furtado, se ela perder, ela tem acesso às coisas da empresa pelo celular. Se ela for roubada e alguém mal intencionado acessar essas coisas, qual que é o nível de segurança afetado? Então, se você for fazer a conta, a superfície de ataque aumentou muito com esse cenário do Work Anywhere. Porque eu posso trabalhar de qualquer lugar, eu tenho acesso, né, às coisas da empresa, e dar acesso além do devido começou a se tornar uma grande dor de cabeça. Quando a gente fala sobre esse modelo de confiança zero, perceba que nós temos as identidades, ou seja, as contas das pessoas, os dispositivos que elas utilizam, os aplicativos, os dados envolvidos, a infraestrutura e o contexto de rede. E na metodologia do Confiança Zero, o que que ele diz? Não confie em ninguém, verifique tudo. Tem algumas frases que diz também não confie em ninguém, desconfie de todos. E acaba chegando no mesmo ponto. Então, para mim, o que eu preciso ter sempre, uma verificação explícita. Sempre o privilégio mínimo para cada pessoa, não importa quem ela seja. E eu sempre tenho que pressupor que aquela camada foi violada. Tem alguns modelos de confiança zero que, ao invés de utilizar esse desenho, eles usam também uma metodologia que eu acho muito interessante, que é a metodologia em castelo. Castelo medieval. E que ele tinha um fosso, tinha aquele negócio que descia para atravessar o fosso, né? Vários guardas, etc., torres e um monte de coisa. Cada uma dessas coisas é uma camada de proteção. E eu sempre pressuponho que essa camada foi quebrada. Então, o que me aguarda na próxima fase do jogo, digamos assim? Então, na segurança, nós nunca consideramos que estamos 100% seguros, mas sim somos passíveis de alguma violação e que, se essa violação acontecer, aí eu tenho que estar armado na próxima fase para monitorar, para bloquear, para isolar aquele modelo de ataque, por exemplo. Então, com base nesses 6 pilares, nós partimos aí para o lado de DevOps. Quando eu estou olhando para DevOps, como eu posso implementar segurança dentro do meu ambiente e levando em consideração que eu estou construindo recursos para a nuvem? Como eu posso aumentar aí esse nível de segurança? Então, vamos agora olhar para esse lado. Quando eu estou falando sobre segurança ser responsabilidade de todos, é porque eu não posso dizer que apenas o time de segurança vai segurar esse rojão. Muito pelo contrário, eu tenho que entender que, se no momento que eu estou trabalhando ali, estou codificando, eu mandei lá uma atualização. Ah, eu baixei aqui uma versão aqui no meu GitLab, estou trabalhando, mandei aqui, ó, vou atualizar. Ah, vou assinar para mim aquela mudança. Quem que vai aprovar? Eu mesmo aprovo esse negócio, eu fiz aqui, ó. Confia que vai dar tudo certo. Temos um problema aqui, né? Porque, digamos, em um dia bom eu realmente estou fazendo aquilo e eu quero que funcione. Mas, contudo, todavia, digamos que eu não estou num dia tão bom. Digamos que eu até já fui desligada, desligado, mas esqueceram de remover os meus acessos e eu não estou tão feliz assim. Isso aconteceu já comigo, não eu que fiz, obviamente, mas teve um dia que eu cheguei na empresa, uma empresa que eu trabalhava uma vez, e ser o primeiro a chegar é sempre um problema, porque você vai ser, né, recebido com abraços, só que não. E teve um desenvolvedor que ele tinha sido desligado no dia anterior e o RH não nos notificou. Digamos que a pessoa não ficou muito feliz que tinha sido desligada e o acesso de VPN estava on, o acesso nos servidores estava tudo funcionando.
não tinha que parar de senha, bloquear o usuário, nada, nada. E a criatura acessou a VPN de madrugada, acessou o servidor onde tinha a aplicação que ele desenvolvia, e ele simplesmente, aonde ele tinha permissão, ele mandou tudo pro espaço, literalmente. E daí, obviamente, o povo chegou no outro dia e não tinha nada funcionando daquela aplicação por causa disso. E daí eu era do time de infra, né? E daí a pergunta foi: o backup funcionou? E daí eu pensei, vamos ver, né? Porque eu nem desbloqueei minha máquina ainda, vamos saber todos juntos se o backup funcionou. E eu fiquei pensando, né? O backup tem que ter terminado de rodar antes da criatura ter excluído as coisas, né? Com sorte, vamos lá, vamos torcer os dedos para que funcione. E deu sorte que realmente ele tinha acessado depois da meia-noite, o backup terminou por umas 10 horas, né? Glória a Deus. E daí eu tive que subir tudo, levou, sei lá, uma hora mais ou menos, e vida que segue. Deu tudo certo, saí bloqueando. Obviamente, meu chefe não gostou nem um pouco, foi lá na RH, teve aquela conversa, etc, etc. Mas isso são coisas que acontecem. Aí eu tenho que pensar o seguinte: aquela pessoa, isso foi um fluxo, obviamente, que não deu certo, né? Aquela pessoa foi desligada. Então, antes mesmo da pessoa ficar sabendo, se fosse o caso, já anuncia pra gente, né? Então, olha, essa pessoa vai ser desligada e ela tem aqui altas permissões. Obviamente, né, a correlação dela com a empresa faz isso e isso, e é um usuário crítico. Então, nem que não avisasse nós ali, mas avisasse meu líder, coisas do gênero. E isso é um grande problema. E eu vou dizer para vocês que isso acontece muito, com muito mais frequência do que a gente gostaria, né? Aqui, ó, desligaram segunda-feira, fiquei sabendo ontem. Olha ali, e isso, Adriano, que eu tô comentando aconteceu faz 10 anos. Agora você tá comentando aqui aconteceu essa semana. RH me fez uma dessa. E eu vou dizer para vocês que o problema maior é quando nós temos diversos sistemas na empresa que não se conversam. Porque, por exemplo, se meu só imagina, eu ficou gelado, foi pô, conseguiu ficar gelado com o calor de 50 graus que está fazendo essa semana, que se dirá se fosse outra semana do mês. Tipo isso. E se você for parar para pensar, na época, né, na empresa que eu trabalhava, a gente tinha um sistema que conectava no X, o outro você conectava para as máquinas, o outro era VP, era nada se conversava naquele lugar. Então a gente tinha que ter um checklist quando a pessoa era desligada, de uns 10 lugares que a gente tinha que conferir se a criatura tinha acesso. E isso não era muito prático de se fazer. E daí isso gerava mais problemas. Quando a gente tem uma empresa que utiliza o modelo de single sign-on, né, que você vai utilizando, atrelando seu login em tudo que é coisa, é muito mais fácil, porque daí você bloqueou em um lugar, bloqueia todo o resto. Mas quando você precisa fazer as coisas de uma forma manual, é muito pior. E, claro, naquela época a gente estava falando de um ambiente on-premise, mas na nuvem isso também acontece. Na verdade, isso aconteceu, e isso é perfeito para isso, né, Adriano? Porque daí você vai ter um único lugar, geralmente, bloqueou ali, bloqueia tudo. E aconteceu também um cenário numa empresa que eu trabalhei não faz muito tempo, que daí já era com cloud. Que até mais para frente aqui tem um slide que fala sobre essa funcionalidade, aonde eles tiveram um evento, assim, que ficou, a empresa ficou parada por 3 dias. Porque o que aconteceu? Foi a mesma coisa, né? A novela é a mesma, só troca os personagens. E eles demitiram uma pessoa, a pessoa não gostou, obviamente. Não é que a gente goste que foi demitida, mas aquela pessoa especificamente não gostou nem um pouco. E mais uma vez o RH não foi notificado. Só que era uma grande empresa mesmo. E daí a pessoa chegou em casa, não estava nada feliz, olhou assim: deixa eu ver se o meu acesso aqui no Azure ainda está funcionando. Acessou lá, olha, não é que está. A pessoa, né, obviamente tinha um cargo alto, altos níveis de permissionamento, foi lá, selecionou as pastinhas do Resource Group lá, de todos que ele conseguiu e excluiu. E daí imagina lá, você está trabalhando, daqui um pouco o telefone começa, setor A, setor B, setor C, todo mundo, o que aconteceu? Aconteceu, daí você vai olhar e começa aquele, né, alarme ali a rodo. O cara pegou. Aí você pode dizer assim: ah, mas você consegue pegar um rastreio, botar um processo, blá, 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 blá. Mas quando a pessoa tá naquele momento de ódio, ela não tá nem aí para processo, não tá nem aí para nada, tipo assim, quer mais é que se lasque. Então, por isso que a infraestrutura, né, ela precisa passar por uma série de testes, e quando nós olhamos para todo esse contexto,
não é só aquela pessoa em específico, nós estamos falando de todos. Então, preparar a infraestrutura, projetar a arquitetura dos aplicativos, ou seja, como que um aplicativo se comporta? Como que ele é exposto para a rua? Como que funcionam os métodos de autenticação? Aonde eu guardo as senhas de autenticação? Porque se eu tiver uma invasão e alguém conseguir visualizar o meu código, eu tenho aqui alguma coisa, por exemplo, eu vou conectar no banco, tá aqui o usuário e senha, entende? Então, para todos os pontos, a gente precisa fazer essa ligação. E aí a gente vem para um outro time que surgiu da união do Dev e da segurança. DevOps, né? E da segurança, que é o DevSecOps. Então, às vezes, até eu coloquei aqui, às vezes o pessoal chama de Security DevOps, mas eu não vejo muito esse termo. Eu acho que está muito mais para um DevSecOps, onde nós temos um time, né, como você quiser colocar, que entende das práticas de DevOps, entende ali da implantação contínua, entende da infraestrutura e entende de segurança. E consegue apontar ali gaps, falhas que as pessoas estejam utilizando ou processos que não estejam aí mapeados da forma correta. Então, entenda que o objetivo dessa pessoa não é literalmente implicar com o seu trabalho, mas sim apontar funcionalidades que não estão sendo usadas, modelos de autenticação que não são ideais, aonde você guarda senhas, como que essa autenticação funciona, se você expõe alguma coisa dentro do seu código, e também quais são as ferramentas ideais para a utilização de testes na sua própria esteira, como o SonarQube, por exemplo. Então, esse é o momento de você validar a qualidade daquilo que você está codificando. E no contexto de um DevSecOps, também entender após você ter feito todos os testes necessários. Implementado isso foi para a nuvem, isso se mantém no on-premise, lá dentro, como eu vou continuar esse monitoramento? Porque, lembrando, a segurança ela sempre pressupõe a violação. Então, eu preciso avaliar isso depois. Eu confio na sua palavra, confio no seu teste, mas eu vou verificar do mesmo jeito. Então, a gente precisa explorar essa estratégia aqui, ó, do nosso pipeline de DevOps seguro. Então, eu tenho, por exemplo, a minha implantação, eu vou ter sempre um monitoramento disso, seja por uma aplicação que vai ser específico da segurança, ou que os times de desenvolvimento têm acesso também, mas eu preciso identificar, né, meu gerenciamento de pacotes, como que isso está sendo adicionado para o meu pipeline, processo de aprovação, que nem eu comentei, eu mesmo aprovo, eu fiz, eu sei que está tudo certo. Será que essa é a melhor estratégia? Até mesmo pensando no contexto de uma auditoria de boas práticas. Será que isso vai passar? É bem provável que não. Então, eu preciso ter alguém ali, nem que seja para dar o amém, olhar assim, não, fulano fez, tá tudo certo? Tá, então eu vou aprovar. É a forma correta? Não sei, eu tenho que dizer, essa pessoa vai só confiar na minha palavra ou ela vai fazer um double check naquilo que eu estou entregando? Então, eu preciso executar contexto de segurança para evitar que eu estou utilizando algum pacote que não esteja mais dentro de um cenário seguro, eu não esteja expondo senhas, credenciais, né, da minha aplicação. E a minha aplicação tem um comportamento, obviamente, que eu espero. Então, verificar tudo isso e não apenas uma vez e nunca mais, mas verificar isso continuamente. Esse que é o grande desafio. Então a gente precisa explorar quais são esses pontos. E eu já vou explicar por que isso se torna tão rentável dentro das empresas. Porque, por exemplo, eu tenho uma revisão aqui do meu código, tem alguém validando. Eu tenho, por exemplo, uma validação de vulnerabilidade de biblioteca, violação de licença, algum teste unitário que tenha falha, avisos de regra de código estático. Eu tenho algum problema, né, de certificado, eu estou fazendo o teste de penetração na minha aplicação, estou validando algum problema de desempenho. Então, para cada uma dessas fases, a gente vai fazer um fator verificador. E por fim, a gente faz esse teste e volta com feedback. Então, eu tenho toda essa esteira, não apenas no desenvolvimento, né, da aplicação em si, mas sempre pensando em, desde o início, utilizar o que a gente chama de boas práticas. Não apenas boas práticas de programação, boas práticas de esteira de código, não, mas garantindo que tudo aquilo que eu estou implementando está indo para a próxima fase do jogo da melhor forma possível. Porque senão eu vou ter que voltar com tudo isso e começar a validar tudo de novo, o que vai atrasar ainda mais o nosso processo e ele vai deixar de ser um desenvolvimento contínuo para ser uma validação contínua que não vai acabar nunca. Então,
Você percebe que isso não vai passar por uma única pessoa. É um conjunto de times que precisa se ajudar, ou um time onde cada um faz uma coisa, ou colaboram entre si. Por isso que no DevOps a gente precisa tanto dessa colaboração contínua, porque não é, eu vi que fulano não fez direito, mas azar, deixa assim, negativo. Se fulano não fez direito, ou fulano, senta aqui, olha só, isso aqui, esse teste você não fez da maneira correta, isso aqui deu tal valor, a gente precisa melhorar. Vamos lá, você está encontrando alguma dificuldade? Precisa ter essa interação, né, no time, até porque a gente mede a qualidade do time pela ponta mais fraca. Se você for a ponta mais fraca, você precisa pedir ajuda, né, buscar uma forma de melhorar aquilo que você está fazendo. E claro que isso vai trazer, né, quando a gente fala de melhorias, não só a melhoria que a gente diz no nosso dia a dia, mas na conta, né? Até eu coloquei aqui uma pesquisa sobre o quanto custa nós não fazermos isso da forma correta e o quanto vai custar em cada fase do jogo. Então, por exemplo, se nós não fazemos bem, né, na parte da codificação, um defeito, né? Abre e fecha aspas, vai custar em torno de US$ 80. Porque aqui a gente está envolvendo o valor que eu pago para as pessoas, o tempo que eu vou levar, eu vou ter que refazer todo um teste de novo. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Então, na codificação, identificar um defeito vai custar mais ou menos em torno de US$ 80. Na compilação, ele já vai para 240. Então, ele já aumentou um pouquinho mais. Se chegou no QA e na parte de SEC, percebam que ele vai para 960. E se foi para produção? Aí vamos cortar os pulsos, né? US$ 7.600. A mais de seis, de R$ 6 aí que tá o dólar, né? E só sobe. Então, perceba que a movimentação ela tem que ser da direita para a esquerda, aonde eu vou ter o menor prejuízo possível. Isso mostra o quanto as empresas acabam pagando no final da conta por um serviço mal entregue. Aí a responsabilidade é de quem? Quem, né, em todo esse rolê aleatório que vocês estão vendo aqui na tela, não conseguiu atender as expectativas. Então vocês percebam também que, obviamente, as lideranças elas precisam ser um pouco mais incisivas, porque se está voltando para mim, isso é um problema. Imagina só, eu peguei e fiz toda uma implementação. Vamos falando de cloud, né? Então teve uma colega aqui que comentou do custo. Vamos lá. Digamos que na minha implementação, a gente fez algumas mudanças aqui na nuvem, dentro dos nossos serviços, e por um acaso, né? Vamos lá, vira e mexe acontece, por um acaso aqui tinha algum item que não tava sendo cobrado, o pessoal foi lá e começou a botar esse apontamento. Aí o cliente recebeu a fatura, ué. Mas isso aqui eu não deveria pagar, porque antes eu não pagava. Aí você vai ter que correr, ué. Mas o cliente recebeu esse valor, mas ele tem que pagar ou não tem? Ah, mas ele estava usando o serviço. Ah, mas ele nunca recebeu. Ah, será que isso aqui foi uma implantação nova? A gente não ficamos sabendo de nada. Aí vai, pergunta para um, pergunta para outro, pergunta para um, pergunta pra... Opa! Quando nós fizemos a release nova, adicionamos um parâmetro aqui que antes não tinha, e isso gerou um custo. Aí você vai ter que fazer o quê? Alguém vai ter que dar a cara lá para o cliente e dizer assim: ah, pois é, cobramos errado. Aí o cliente, então todas as outras devem estar com a cobrança errada. Bora, quero que vocês me ressarçam. Vamos lá. E sabe? Ainda que não tenha nada, a pessoa vai achar o quê? Que ela está sendo lesada. Entende? Então, qualquer coisa que saia fora, né, do contexto, que não tenha sido validada em algum desses processos e que foi atestada pelo cliente lá na ponta, isso vai gerar barulho, alguém vai escutar, aí é vários times conversando, discutindo, batendo boca por causa da mesma coisa, e no final das contas só gera estresse. Às vezes é um apontamento lá dentro do relatório, uma coisinha a mais, sabe? Uma linha, um parâmetro que literalmente ferrou com todo mundo. Então, por isso que a validação é importante. Quando a gente fala de validação, é desde a qualidade do código, é da segurança do código e, claro, de tudo aquilo que você está fazendo com base naquele entregável. Então, você percebe que não basta apenas a gente entender do código, não basta apenas a gente entender da nuvem, ou se eu estou fazendo isso de uma forma segura. Vocês percebem que a qualidade daquilo que você desenvolve está relacionado de o quanto você conhece do contexto de negócios? Porque não basta ser, eu sou um excelente programador, programadora. Bom para você.
E o que que a tua empresa entrega? Ah, a gente faz aqui uma página disso, um e-commerce daquilo, blá, blá, blá. Tá, e você sabe como que ele é apresentado para o cliente? Você já se colocou naquela experiência do cliente, porque se você consegue enxergar isso, obviamente a qualidade do teu código vai ser melhor. Então, conhecer do produto que você faz também lhe ajuda a ter uma visão mais apurada se você está fazendo isso da maneira certa. Não é só, ah, eu vou sentar aqui e vou desenvolver o dia inteiro loucamente como se não houvesse amanhã. Negativo. Pode sair bem? Pode. Mas para você ter boas ideias, para você conseguir fazer isso de uma forma ágil e colaborar com o seu time, o conhecimento daquilo também é importante. Sabe? Quando você consegue entender como isso que eu estou fazendo, cada linha que eu estou colocando aqui, para onde que isso vai. Isso faz toda a diferença, né? O Adriano comentou 60 mil reais em um final de semana. O cara foi desligado na sexta 5, né? Meu slide saiu. Meu slide saiu aqui. Tava lendo aqui, meu slide foi pro espaço. Peraí, que eu já trago ele de novo. Tava lendo o coisa aqui do Adriano, peraí. Deixa eu só trocar a janela aqui. Meu slide se. Voltar. 60 mil reais em um final de semana, o cara foi desligado na sexta. Opa, não é esse aqui. Esse aqui é outro. Daí que eu abri o slide errado. O slide literalmente fechou. Deixa eu só puxar vocês aqui para outra tela aqui, que eu tava lendo aqui. 60 mil reais no final de semana, o cara foi desligado da sexta assim que não pôde descer para desligar o computador, estava executando um teste de carga. Oh! Ah, mas esses aí, se lascaram. Cada centavo, né? Para não deixar, olha, não foi uma atitude inteligente, né? Meu Deus. É complicado. 60 mil. Esse teste aí custou caro para a empresa. Que loucura! Existe a validade nesse teste, seu amigo está fazendo isso. Qualquer desativação. Exatamente. Aqui meu slide aqui tá apanhando o PowerPoint. Aqui é sério isso, produção? Deixa eu ver, cadê essa coisa? Ah, agora veio. Deixa eu só me achar aqui onde é que eu estava. Minuto da sua atenção, por favor. A sua ligação é muito importante para nós. Tava aqui. Vamos lá. Vida que segue, vamos embora. Isso aqui é um ponto muito legal. Eu adoro esse comentário de vocês, porque a gente precisa ter essa visão, pessoal. Vou ligar para TI, calma, Maurício. Eu já me achei aqui. Mas deixa eles de sobreaviso, por favor. A gente precisa ter essa visão e entender como isso pode afetar no contexto de ameaça de performance, de interação entre as equipes, no contexto de FinOps. Vocês percebem que o profissional, quanto mais ele conhece daquilo que ele faz e tem uma visão também dos demais times, isso também te ajuda. Aqui a gente está falando sobre segurança, né? Definir requisitos. Eu estou fazendo uma aplicação, vamos lá, estou fazendo um e-commerce. Ah, eu não sou o cara da infraestrutura, mas eu entendo que isso é exposto para a internet. Beleza, que tipo de conexão a gente vai fazer? Tá, ele vai fazer uma requisição web. Tá, e aí? Qual é o tipo de autenticação? Ele vai poder se logar para uma conta do Gmail, por exemplo, Facebook? Ele vai ter que fazer um cadastro? Onde é que fica essa informação? Porque se eu puder autenticar junto com um modelo, por exemplo, com um Gmail, então eu vou ter que fazer a consulta lá, pergunto para o Gmail, ó, esse usuário sem existe mesmo? Existe, beleza. Então o cara está autorizado para vir para cá. Ok. Como é que eu identifico uma série de tentativas de ataque para esse meu e-commerce? Eu consigo fazer isso? Deveria, porque eu posso sofrer um ataque de DDoS, por exemplo, de SQL injection, tentando fazer um acesso no meu banco, capturar informações. Então, como que isso vai se comportar na aplicação que eu estou trabalhando? Ainda que eu não chegue naquele nível, mas tem guarda-reis que eu consigo colocar do meu lado para ajudar nessa requisição de ameaças. Aí o time de infra faz uma parte, mas o time de desenvolvimento também tem que fazer a sua. Porque não adianta eu subir todos os guarda-reis do mundo e em algum momento a consulta do banco de dados está lá chumbada no meu código. Não adiantou nada. Eu vou estar ali de uma forma, tipo, convidando, oi, olha só, pode acessar aqui e detonar com tudo. Então, identificar onde as ameaças podem atacar o meu ambiente e conseguir atenuar.
Por que a gente fala de atenuar e não de restringir? Porque a segurança, meus amigos, não é 100% garantida. Vamos nós de novo. Então, eu tenho que sempre pressupor, seguindo o nosso método, que a gente vai ter aí algum tipo de ataque bem sucedido. Então, implementando aí o cenário de software, eu acho que hoje todos nós trabalhamos em algum momento, seja na empresa que a gente trabalha, seja, né, até mesmo no freelance que você faça, trabalha aí com softwares que sejam open source. Ah, é um problema? Não necessariamente. Muitas das vezes eles nos ajudam e muito e são excelentes alternativas. A questão é que para o time de segurança, quando a gente trabalha com open source, eu preciso entender se esse open source é um modelo que eu posso confiar de verdade, né? O próprio contexto de código aberto é um código-fonte aí, até como tem aqui na frase, né? Uma licença titular aí dos direitos autorais vai conceder aos meus usuários. Então, eu vou trabalhar com integração, com versões, eu posso contribuir. Não sei se alguém já participou aí da parte de contribuição, mas é muito bacana porque você vai lá, você pode ajudar com código, pode pontuar coisas, pode cadastrar issues, N coisas. Só que para quem é do time de segurança de fato, por exemplo, a gente vai receber aqui, tentar se cadastrar numa ISO da vida. Beleza. Quando o pessoal vem fazer auditoria, primeiro, geralmente a gente passa por uma empresa que vai te ajudar a entender quais são os teus gaps, beleza? E daí essa empresa vai dizer, olha, isso deveria estar aqui, isso deveria estar ali, tal coisa vocês usam para quê? Quem tem acesso aonde? Vai te encher de perguntas. É uma sabatina sem precedentes. E a partir do momento que eles te fizeram toda aquela questão de perguntas, a gente parte para validação. E daí eu preciso propor, eu preciso provar que aquilo que a gente faz é da forma certa. Então, por exemplo, eu faço o cadastro aqui das novas features do meu sistema no sistema X. Ok. E o time desenvolvedor vê? Não, isso aqui é só para mim e para o meu outro coleguinha aqui. Tá, por quê? Ah, porque esse sistema não integra com esse. Ah, não integra. E daí, nesse outro sistema que o desenvolvedor vê. Ah, daí eu tenho que copiar para lá. Tá, então por que tu não usa só aquele? Não, porque o meu colega só vê esse aqui. Ah, interessante. E se você esquecer? Aí lascou. Então, coisas assim que você vai precisar provar que faz da forma correta, que existe uma validação. E quando nós falamos de código aberto, de open source, sempre vai se levantar, ok, é um open source, mas que tipo de outras empresas usa esse mesmo modelo de open source? Ah, pode ser uma distribuição do Linux, pode ser uma aplicação, sabe? E por que que eles focam às vezes nisso? Porque por ser um código aberto, todo mundo bota a mão, literalmente. Então, isso pode gerar alguns fatores, como baixa qualidade, não quer dizer que são ruins, mas são coisas apontadas em uma auditoria, por exemplo, que ele pode ter baixa qualidade. E se ele não tiver nenhuma manutenção ativa? Porque é uma coisa que eu não estou pagando, certo? Ah, ele pode conter código malicioso. Isso vira e mexe, a gente encontra em pacotes aí, em pods, que o pessoal sai baixando aí loucamente como se não houvesse amanhã e não valida. Isso é um problema. Pode ter vulnerabilidade de segurança, com certeza. Não quer dizer que todos têm, mas pode ter. E claro, não tem aí restrição de licenciamento, porque é open source, então qualquer um chega ali, pode alterar. Tem alguns que são mantidos por empresas, tem outros que não são. Então, quando a gente fala de questões corporativas relacionadas à segurança, isso sempre entra no debate, principalmente em contexto de auditoria. Ah, eu não concordo porque eu acho bacana, funciona bem. Eu também acho, mas a gente precisa entender a visão de quem olha de fora. Então, posso utilizar? Com certeza, mas eu tenho que cuidar o que eu utilizo e qual que é o nível de confiabilidade daquela aplicação que eu estou utilizando. Porque por ela ser open, né, eu não estou pagando nada, estou utilizando do meu jeito, às vezes a gente não personaliza, não traz para o nosso ambiente on-premise ou para nosso ambiente de nuvem, você usa direto, né, com a fonte, digamos assim. E se aquela informação que tem ali for vazada, o que que acontece? É mais esse cenário. Até em software pago, com certeza, só que daí qual que é a diferença? No software pago, se dá um problema, eu reclamo para a fabricante. E daí eu posso, né, utilizar ali multas da lei, blá, 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 blá. No contexto do software livre, isso é mais difícil, né? O Maurício colocou, essa questão de segurança é complexa. Eu trabalhei como consultor em uma empresa no segmento de saúde, e quando eu comecei, eu fiz esse questionamento de como eles faziam quando o funcionário era desligado. Resultado, não, ou não fazem. Como assim?
fazia o desligamento da carteira e boa sorte. Boa sorte pro time de TI, tu quer dizer, né, Maurício? Fazia o desligamento da carteira e ninguém nunca fez nada contra eles para ajudar. Que bom, né? Todos na empresa usavam a mesma senha de e-mail. Que divertido, pois o dono da empresa queria ter acesso a todos os e-mails. Oh, eu espero que isso faça anos-luz, mas eu tenho a sensação de que não, Maurício. Eu acho incrível como as pessoas gostam de lidar com um fator sorte, né? Porque mais dia menos dia, empresas assim vão pegar uma pessoa mais desajustada que não vai deixar boas lembranças, né? Então, olha, é raro, mas acontece. Inspecionar a qualidade, né? Nós estamos falando de segurança, então eu tenho segurança em primeiro lugar. O que que eu preciso entender? Existem aí problemas, independente do tipo de aplicativo, mas eu preciso explorar isso no contexto de que, independente de o quanto eu vou estar preocupado ou não com esse contexto, eu preciso usar artefatos em toda a linha do meu desenvolvimento. Então, eu estou desenvolvendo agora, eu preciso validar quem vai aprovar. Isso vai subir, isso foi testado? É um código aberto? Eu vou colocar mais atenção nisso aqui ou não? Então, precisamos avaliar em cada um desses pontos. Bom, aí, quando a gente olha para DevOps, tenho aqui os meus desenvolvedores. Eu tenho que entender o controle de versão, isso está automático, não tá? Se falhar, volta para a mesma pessoa, ela vai lá, quanto tempo ela tem que fazer isso. Então, quando a gente faz a solicitação de pull aqui, eu acho que é a primeira parte, né, do jogo. E eu tenho algum agente de compilação, eu tenho um verificador dessa fonte, né? Qual é a forma de fluxo de trabalho? Quem está fazendo o quê? A gente está utilizando varreduras incrementais, é uma só varredura, faz ali, eu considero que está tudo certo, não preciso fazer mais. Então, cada uma dessas práticas é necessária. Eu consegui fazer a sequência da maneira mais assertiva possível para garantir que o meu software está sendo criado com base em boas práticas. E quando a gente fala em boas práticas, a gente pode estar falando desde a parte de artefatos, o próprio código, a parte de build, e aqui a gente vem com algumas ferramentas que a gente pode utilizar em cada uma dessas etapas. Ah, eu não gosto dessa ferramenta A, eu uso a B. Beleza. Eu gosto de dizer assim, ó, não interessa a ferramenta que você use, desde que a ferramenta seja boa e que ela traga para você o resultado esperado. O ruim é não usar, certo? Não sou muito assim, ah, eu uso essa, não uso aquela, não gosto dessa aqui. Gente, o importante é a gente sempre pensar o seguinte: o ruim é não estar fazendo nada e acreditar que as coisas vão se resolver por conta própria. Então, aqui eu trouxe algumas sugestões no contexto da Microsoft, mas entenda que toda a nuvem ela vai ter algumas indicações, né? No caso da Microsoft, a gente tem dentro do Defender for Cloud, ou Defender para nuvem, tem o Defender para DevOps. Então, você pode fazer ali a associação da sua esteira de DevOps. Então, eu posso apontar para o Azure DevOps, para o Git, para o GitLab, e a partir do momento que o meu código sobe, ele consegue fazer apontamento de vulnerabilidades. Deixa eu até pegar o link aqui da documentação, compartilhar com vocês, porque ele é bem bacana, ele traz uma visão. Eu tenho aqui no meu portal, deixa eu até mostrar aqui para vocês, ó. Aqui na esquerda, ó, tem o Defender for Cloud, era o antigo Security Center, né? Rest in peace. E o Defender for Cloud, ele é uma ferramenta multi-cloud de apontamento de segurança para recursos da nuvem. Então, eu posso aqui, eu tenho a subscrição na AWS, eu tenho subscrição no GCP, eu posso conectar aqui e ele me dá a minha nota de segurança do provider vizinho. Então, por exemplo, um time de SOC, por exemplo, ou até mesmo de SEC, pode utilizar ele para ter algumas métricas de segurança. E aqui, ó, nessa parte de Cloud Security, tem esse carinha aqui, ó, o DevOps Security, que há um tempo atrás era Defender for DevOps. Você pegar uns vídeos aí de indianos mais antigos, você vai ver esse cara aqui. E olha só que interessante, ele permite que você adicione, ó, opa, passei por cima, mas dá para ver aqui, né? O GitLab, o GitHub e o Azure DevOps. E eu coloquei aqui no chat o link da documentação. Eu acho que até, deixa eu ver se é esse aqui, Guides Feedback. Não, deixa eu pegar, puxar para cá, que a partir do momento que você cadastra, né, o seu ambiente, ele mostra para você qual que é o status dos pull requests, se tem senhas expostas, se tem vulnerabilidade de sistema, ele faz um code scan naquilo que você já subiu.
E isso é interessante porque você pode ter uma visão melhor daquilo que passou na sua esteira dentro de um modelo que, olha, não tá tão legal assim. Então, além de ter a visão daquilo que está sendo criado na nuvem, né, através dos times de infraestrutura ali, etc., eu também tenho essa visão dos recursos que estão subindo da minha esteira. E, obviamente, eu vou conseguir puxar relatórios tendo uma visão se tá bom, se não tá, médio, ruim, quem é que subiu aquilo, quem foi o usuário, e daqui a pouco até colocar algumas travas. No momento que ele está tentando subir, se for identificado que tem alguma vulnerabilidade muito alta, ele vai te dropar. Simples assim. Então, isso nos ajuda a ter um monitoramento. Por isso que eu falei, a gente precisa atender a todas as etapas, aonde eu vou trabalhar tanto com a parte de negociação, ou seja, gente, a gente precisa subir para um DevOps, beleza? Primeira fase do joguinho. Agora, a gente vai criar a nossa estrutura aqui seguindo os padrões de segurança e eu vou ter um acompanhamento do meu pipeline. Então, quem está aprovando, qual que é a qualidade desse código, como que isso está subindo para a nuvem. Depois que sobe, eu tenho algum acompanhamento, ou botei tudo nas mãos de Deus e boa sorte para nós. Sabe? Não dá para seguir dessa forma. Então, a gente precisa entender o seguinte: qual que é o provider de nuvem que a gente está subindo isso? Esse provider de nuvem, ele tem alguma ferramenta nativa que eu possa utilizar, ou eu posso explorar uma ferramenta que me ajude a entender, né, qual que é a qualidade desse código que eu estou trazendo e claro, se ele não estiver seguindo o padrão aqui que a gente estabeleceu, eu vou lá no time diretamente e consigo ter essa visão. Porque dessa forma, não fica a fonte e vozes na minha cabeça. Eu consigo fechar todo o ciclo. Eu já instruí o meu time a seguir as melhores práticas. Eu consigo entender quem está aprovando esse pipeline e depois que ele sobe, eu consigo ter um acompanhamento dessa qualidade também. E por que não dizer, a gente pode colocar algumas travas. No caso do Azure, por exemplo, a gente pode criar políticas. E através dessas políticas eu vou determinar alguns padrões para os recursos que eu estou criando. A política ela não é associada ao usuário, ela é associada ao recurso. E ela se integra, por exemplo, ao Azure DevOps quando a gente usa na nossa empresa. Posso trabalhar com conjuntos de políticas para acelerar, que daí seriam as iniciativas, e uma coisa que teria solucionado o cliente que eu atendi, que o coleguinha foi lá e excluiu tudo, se o pessoal tivesse adicionado um bloqueio de exclusão dos research groups, onde precisaria de um acesso aí mais privilegiado ainda para excluir qualquer coisa, o BO de 3 dias lá não teria acontecido. Então, quando a gente fala de segurança, eu preciso entender que isso pode acontecer em algum momento. E se acontecer, o que eu vou ter, né, de travas esperando. Eu não posso contar, né, com a sorte, né, com alguns de nós aqui já estavam colocando, né, uns comentários sobre, o pessoal ali, né, compartilha a senha, a pessoa foi embora faz um mês agora que eu fiquei sabendo. Isso é um grande, grande problema. Então, independente de o que nós estamos utilizando, né, como ferramenta principal na nossa implantação, eu preciso olhar para isso e pensar que eu preciso fazer essa varredura de código, eu preciso olhar para as minhas secrets, tem alguma dependência sim ou não, quem é que está aprovando essas implementações, e se alguma coisa passou batido, eu tenho alguma visibilidade disso, sabe, antes de estourar lá no cliente, o que é, né, uma coisa que todo mundo precisa estar sempre validando. Então, como conclusão, né, eu trouxe aqui alguns tópicos. Eu preciso ter uma estratégia eficiente na minha infraestrutura, obviamente implementar essa conformidade, não só, mas a gente não está pensando em ISO nem nada do tipo, beleza, mas a gente está pensando em ter vida longa e próspera, literalmente, né? Descrever sempre potenciais problemas que a gente esteja identificando, não tapar o sol com a peneira ou fazer de conta que não viu. E claro, tá sempre inspecionando isso conforme, né, a gente vai acumulando atividades e gerenciando políticas e boas práticas. Pessoal, acho que eu estourei um pouquinho meu tempo, que a gente ainda tem o Kahoot, mas eu deixei aqui o QR Code do minhas redes sociais. Eu espero que você tenha gostado dessa apresentação. Falar de segurança, falar de DevOps, falar de cloud em uma hora é meio, né, go horse, mas eu tenho certeza aqui que a gente trocou algumas experiências bem legais. Fiquei muito feliz pela participação de você. Boa tarde, pessoal. A gente se fala. Tchau, tchau.